Se for seguir de fato essa rota de ajuste financeiro, de começar a pagar a dívida, de ser realmente responsável e diligente com isso, até a vitória de hoje se encaixa nesse contexto, porque é uma vitória para colocar o Corinthians na sua realidade, e aí a meta nesse sentido tem que ser, para esse ano, ficar na Série A, permanência. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe Agora. Vamos continuar repercutindo tudo que a imprensa falou após o Timão vencer o Vitória 3-2 no jogo dramático. Um golzinho no final do garoto Giovani, né, que sempre tá buscando ali oportunidades para entrar e tudo mais. Muito questionado algumas vezes. Dessa vez a bola sobrou no pé dele dentro da área. O garoto meteu uma porrada. Ela ainda desviou no zagueiro do Vitória e acabou marcando ali o terceiro gol do Corinthians. Um jogo dramático, o Timão tentou chuveirinho, bola na área. Eu já tava ficando nervoso porque o Romero não acertava um cruzamento. Chegava nele, ele tentava mandar pra área do meio do campo, ele mandava pra área, mas ainda assim o Corinthians foi na luta, na garra. O Kaká quase marca de novo o gol com a camisa do Corinthians. O goleiro do Vitória fez uma defesa espetacular, mas o que importa é que o Timão não lutou, continuou indo pra cima, apesar de não ter feito uma grande partida. Fez o necessário, que é jogar e garantir os 3 pontos, principalmente que a torcida compareceu no estádio, né? Principalmente quando a torcida vai lá e apoia a equipe, como fez hoje e sempre faz quando o Timão é mandante. Agora vamos acompanhar tudo que a imprensa falou, mas antes de começar pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians Informe, é claro. Deixaremos aqui na descrição o link do canal da ESPN Brasil para que vocês possam acompanhar o programa Linha de Passe na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O vestiário ameaçando até uma ruptura de tensão. Jogadores cobrados, o Pedro Henrique, por exemplo, se ele não entra em campo hoje, se o Corinthians pune e ir nesse cenário de um empate, o questionamento seria, nossa, mas o jogador prejudica o clube, como tá... Você acha que teria esse barulho todo se o Pedro Henrique não jogasse hoje? Porque o Pedro Henrique ficou um tempão fora, desde o jogo contra o Fluminense, e voltou recentemente. Por ter sido notícia, por ter ficado em evidência, o torcedor... Não acho que é um jogador capaz assim, não tem o Pedro Henrique, acabou o mundo. Não é, mas a discussão giraria em torno disso, se questionaria a falta de liderança interna, e o que a gente está falando aí, falta liderança em campo, mas falta fora também. O Fabinho Soldado, que é hoje o chefe do departamento, ainda não tem um lastro de clube, ainda está conhecendo muita coisa no meio da bagunça. Então, por tudo isso, o que a semana foi para o Corinthians, de perder jogador ali por processo, e a diretoria até agiu mais uma vez atrasada, depois que leva na justiça, opa, tem um problema, vamos tentar solucionar. Mas essa vitória pode ser simbólica para uma reação do Corinthians. Porque daqui e o Corinthians podia ter perdido o jogo. Uma derrota poderia ter entrado numa espiral que não sai mais, que é de negativa, de derrotismo, de jogadores ainda mais questionados. Hoje, mais do que um respiro, e aí acho que o Rafael Larrutia tem um mérito, não dá para dizer que fez nenhuma revolução tática, não tinha tempo para isso, mas o mérito com essa vitória foi de mostrar para o torcedor que existe uma saída, que há uma maneira de retomar um bom ambiente e menos de jogo, de ideias, ou até de acreditar, daqui para frente vai ser o time do Garro, o Garro vai ser o cara que vai levantar esse time, mas muito ali de um ânimo renovado para tentar, de certa forma, aplacar esse monte de notícia negativa que o Corinthians teve nos últimos dias. Tem uma coisa, né, William, é que o corintiano nunca perdoou ao seu time, historicamente, fosse bom ou ruim, que é falta de luta, falta de entrega. Exato. Então, entendeu? Então o Corinthians mostra hoje, que hoje foi uma vitória, foi da qualidade do Garro, foi. Mas foi sobretudo da luta, né? Foi sobretudo de, cara, é isso, a bola tá pipocando na área. Persistência. Persistência, sabe? Insistência. Então, é importante esse recado também, né? Que não é um time em que falta luta, que falta entrega, as coisas simplesmente não estavam acontecendo por E a torcida é incrível, né? Continua lotando o estádio. Pra ver nada, mas por acreditar. Fazer a parte dela, né? Fez a parte dela. E tudo isso que a gente está falando está ocorrendo 12 anos, exatamente hoje. Hoje, 12 anos depois da conquista da Libertadores da América sobre o Boca no Pacaembu, 4 de julho de 2012. Então, assim, claro, é insano imaginar no futebol brasileiro que futebol é feito de crises.
é difícil, mas as pessoas não se dão conta que tem gente que perde, tem gente que ganha. Para ter o vitorioso, alguém ou muitos, no caso do campeonato, 19 perderam. Né? E então fica só em torno da crise. Crise nesse clube não pode, nesse também não pode, nesse não pode. Você fala, mas não pode nenhum? Como é que faz para não ter crise em 20? Assim, nós temos que aprender, o torcedor também, que se convive com crises. É que aqui as crises são num nível muito baixo. Uhum. A gente teria que melhorar o nível da disputa, da administração dos times, porque também quando tiver todo mundo bem administrado, com dinheiro e com grandes times, alguém vai ter que cair. Alguém vai cair. Sim. Só muda o nível. Se na Espanha houvesse 20 times do Real Madrid, alguns cairiam. Alguns cairiam. Só que o Corinthians, ele não consegue, cara. Assim, o Corinthians em 2007, para quem lembra, caiu. Em 2008, o Corinthians trabalhou muito melhor a comunicação, o marketing do ano da queda. Surgiu, não vou te abandonar, um monte de coisas. Os caras no estádio, a torcida cantava as músicas do Tim Maia. Ficou um negócio maluco. No ano de 2012, quando o Corinthians ganhou o Mundial de Clubes, o Corinthians não fez nada. O Corinthians não soube explorar uma vitória tão sonhada, histórica, do Mundial de Clubes e da Libertadores, um ano mágico. Ele não soube. Se prestar atenção, 2008, na segunda divisão, foi mais bem trabalhada a queda e a tentativa de subir do que o título mundial e a Libertadores. Mas o negócio, você fala assim, é pura incompetência. É isso que dá a colocar torcedor para dirigir. Sim. Né? Por isso estão tanto. Por isso que está aí, né? Nesse bagaço aí. Você tem que ser frio, você tem que ser calculista, não pode ser só emoção. Porque a emoção te leva para uma dívida, uma dívida de 2 bilhões e 100. Essa é a dívida. Né? Do jeito que vai. Tudo bem. Eu sou anti-SAF, mas eu reconheço a importância de clubes nessa situação fazerem um trabalho de austeridade, de organização. Primeiro você deveria fazer SAF só nas melhores situações. Os mais bem resolvidos financeiramente que deveriam fazer a SAF primeiro, então, mas tudo bem. Claro. Mas tudo bem. Claro, mas a SAF brasileira Imagina quanto custa. Imagina fazer a SAF do Flamengo. Parece que uns 5 bi ali. Assim. Isso aí é lei de mercado, mas o Corinthians agora está tentando corrigir a rota. O Fred Luz, contratado para ser o CEO. E nesse contexto, se o Corinthians, por enquanto ainda é uma promessa, e mais uma promessa do Augusto Melo, mas se for seguir de fato essa rota de ajuste financeiro, de começar a pagar dívida, de ser realmente responsável e diligente com isso, até a vitória de hoje se encaixa nesse contexto, porque é uma vitória para colocar o Corinthians na sua realidade, e aí a meta nesse sentido tem que ser, para esse ano, ficar na Série A, permanência, só escapar do rebaixamento, trabalhando com uma expectativa baixa e para corrigir, porque se o Corinthians, no primeiro ano em que promete de fato fazer um trabalho de austeridade que foi prometido com o Duílio, mas não foi entregue, cai, isso daí já vai pelo ralo, porque a tendência de se jogar pelo lixo por causa de um resultado negativo, por causa de uma queda, é grande. Então é importante para o Corinthians voltar à rota também dentro do campo. Agora há pouco a gente falou de Yuri Alberto e tem um lance envolvendo o Yuri Alberto, polêmica de arbitragem no ar, vamos dar uma olhadinha, porque para alguns ele tomou amarelo. Para alguns deveria ser vermelho esse lance. E aí, hein, Bertozzi? Então, foi bem a arbitragem, ok? Analisando o lance, o ponto de contato é alto, mas como ele chuta a bola e não tem tempo de travar o pé, eu acho que não precisava ter chamado. E uma coisa que o nosso querido Salvo Espínola, né, nosso ex-companheiro aqui, chamou a atenção no Twitter, e é verdade. Nesse mesmo campeonato, outro dia, a gente já discutiu isso ontem sobre a questão do critério, né? A gente teve o lance do Hugo Moura com o Tietê, que rasgou a perna do Tietê, foi absurdo, foi por cima, e não teve nenhum contato com a bola e não teve chamada de VAR ali. E ontem teve o lance em cima do Grego, que a gente mostrou aqui. Mas aí já é um efeito também da reclamação do Textor. O Textor reclamou mais uma vez, subiu o tom. E aí o Botafogo reclamou a falta de critério, dessa tolerância com jogada violenta. O Textor reclamou do empurrão do pênalti. Mas o Botafogo também fez uma reclamação formal
a CBF... Você acha que a reclamação do Textor lá em rede social e tal já influenciou aí? Mas já deixou a arbitragem mais sensível, porque não... Você acha mesmo? Esse lance não é para chamar. Aí é um excesso de cuidado, porque ali o Yuri Alberto, se fosse com a sola do pé, aí é outra história. Ali ele vai para chutar a bola, normal. Então não é... É que ele tem... chamar nesse lance é um excesso de zelo com a integridade do jogo que deveria ter existido nos jogos do Botafogo. A bola tá para ele. Quer dizer, ele chega antes. Isso é que salvou o Yuri Alberto de um cartão vermelho. Porque assim, a entrada dele foi muito forte. Foi um chute. Foi uma bomba. Eu entendo que ele... Deu um bicão na hora, um bicão na bola. E terminou no joelho do adversário. Ali, se o árbitro também tivesse expulsado, eu entendo que estaria dentro do jogo. Também não seria injusto, na tua opinião? Estava dentro do jogo. Porque ele foi imprudente. O que muda em relação a outras divididas, tem dividida assim que o jogador não toca na bola, só acerta o joelho do adversário. Aí é vermelho direto, o árbitro tem que ver isso e tal. Calçado, mas eu tenho a impressão de que ele tenta tirar o pé, porque ele não pega em cheio. Breiler, assim, eu acho, respeito obviamente as opiniões, expulsar o jogador no lance desses é a morte do futebol. Eu também acho. É a destruição do futebol. Porque no futebol de campo, futebol jogado, futebol real, o jogador sabe que o adversário está mais perto da bola, sabe que o adversário vai chegar e evita o contato não indo na bola. Não indo na bola. Na verdade, o erro aí é do jogador do Vitória de ter insistido no lance que era do Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem que chutar a bola. Ele não pode... Ele pode se projetar, ele pode ir pro lance. Ele pode dividir. Ele pode dividir. Ele pode tentar bloquear. Ele pode tentar bloquear, dividir Esse lance é muito óbvio que o Yuri Alberto ia chegar antes. Ele sabia que não ia chegar na bola. Não, mas tudo bem, mas ele foi. O jogador do Vitória não deveria disputar a bola. Ele não disputou a bola. Ele não conseguiu disputar a bola. Ele só foi. Não tem a disputa de bola no lance. Não tá errado em ir. Tem outro jogador que chega antes, dá um chute. Mas o marcador não é problema. É um tipo... Acho que ele não tá errado em ir. Não tô entendendo o que você tá falando. Mas ele não tá errado em ir. Não, ele pode ir. Só a consequência é que ele pode tomar uma pancada. Então tá aí um pouco do que a imprensa tá falando. Nesse pós-jogo, elogiaram ali a garra do Corinthians, né? Que apesar de não ter feito um grande jogo novamente, fez o necessário. Saiu com os 3 pontos, que é o mais importante de tudo. É você ir lá e conseguir vencer o jogo. E o Corinthians conseguiu fazer isso ao bater o Vitória jogando na Neoquímica Arena 3-2. Um jogo bem complicado, um jogo difícil. O Timão mais uma vez com muitas falhas na marcação. É importante ressaltar também e elogiar demais a partida que fez o Garro. Provavelmente a melhor partida dele com a camisa do Corinthians, né? Marcou 2 golaços do Rodrigo Garro numa das especialidades que é o chute de fora, né? Ele sempre tem uma qualidade para dar um passe, para bater uma falta. Ele que é o homem das bolas paradas. E dessa vez conseguiu aproveitar o espaço ali e acabar fazendo 2 gols bem bonitos com a camisa do Corinthians, né? Acho que é a primeira vez que ele marca 2 gols com a camisa do Corinthians. Tem pouquíssimos gols até agora marcados. Então, assim, um gol importante para dar também uma motivação extra pro jogador. O Timão foi lá, conseguiu ir até o final naquela briga, naquele chuveirinho danado. Muito Corinthians, né? O vai por tudo ou nada no estilo vai Corinthians. E acabou saindo, ainda bem, com esses 3 pontos que serão importantíssimos para essa luta, para ficar longe da zona de rebaixamento. Ainda não escapou, mas se vencer na próxima rodada já consegue escalar um pouquinho e aí conseguir virar a página para tentar escapar dessa zona que tá bem complicada. Um início de temporada bem bolado, principalmente na parte de baixo da tabela. Daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o Corinthians. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!